E aí, tudo certo? Se o Estatuto do Desarmamento está no seu caminho de estudos, essa revisão rápida é o que faltava. A gente vai focar nos pontos essenciais da Lei 10.826, sem enrolação, direto ao ponto, para garantir aquelas questões que sempre caem sobre o tema. Então vamos lá, direto ao que interessa. Nosso roteiro está dividido em 5 partes bem lógicas. Primeiro, a gente entende quem manda em quê, Sinarme contra Exército. Depois, o clássico dos clássicos, a diferença entre posse e porte. Em seguida, quem pode ter arma e como. Logo depois, o que acontece com quem não segue a lei, os primes e as penas. E por último, aqueles detalhezinhos que as bancas amam cobrar. Bora começar? Para começar, vamos arrumar a casa e entender a estrutura da lei. Essa divisão de tarefas entre os órgãos é, sem dúvida, uma das perguntas mais comuns em provas. O primeiro nome que a gente precisa guardar é Sinarme, que é o Sistema Nacional de Armas. É bom pensar nele como o grande gerente do sistema, que fica dentro do Ministério da Justiça, operado pela Polícia Federal e que vale para o Brasil inteiro. E aqui que a coisa fica interessante, onde a prova gosta de apertar. De um lado, o Sinarme, da Polícia Federal. Ele cuida do cidadão comum, digamos assim. Registra as armas de uso permitido, cadastra ocorrências de roubo, autoriza o porte. Do outro lado, o Comando do Exército. Aí o controle é mais rígido. Eles cuidam das armas de uso restrito e dos registros especiais, como os dos CAC, os colecionadores, atiradores e caçadores. Essa separação tem que estar na ponta da língua. Agora que a gente já sabe quem faz o quê, vamos para os conceitos principais: posse e porte. Sério, se tem algo que despenca em prova sobre o Estatuto, é essa diferença. E aí vem a pergunta de R$1 milhão. Posse e porte são a mesma coisa? A lei os trata como sinônimos? A resposta é um gigantesco não, e entender o porquê é fundamental. Vamos lá, primeiro a posse. O que é ter a posse de uma arma? É manter ela guardada, quietinha, dentro de casa ou dentro do local de trabalho se a pessoa for a dona ou responsável legal pelo lugar. A posse é estática, a arma fica ali, guardada. Já o porte é o contrário, é dinâmico. Portar uma arma é andar com ela, conduzir a arma fora de casa ou do trabalho. E o mais importante, a regra geral no Brasil é a proibição do porte. Ter o porte é uma exceção para pouquíssima gente. E essa imagem aqui resume tudo de forma perfeita. Olhem só a diferença entre o crime do artigo 12, posse legal, e o do artigo 14, porte legal. O que muda? Basicamente, o CEP da arma, se ela está dentro do endereço autorizado ou fora. E essa mudança de local muda tudo, inclusive a gravidade do crime. Ok, conceitos na cabeça. Agora, vamos para a parte prática. Como é que se consegue registrar uma arma? E quem são essas pessoas que fazem parte das raras exceções que podem ter o porte? Beleza. Para adquirir uma arma de uso permitido, a pessoa tem que pular 4 barreiras, que estão lá no artigo 4º. Primeiro, declarar que precisa mesmo da arma. Segundo, comprovar idoneidade, ou seja, apresentar a ficha limpa. Terceiro, ter um trabalho lícito e uma casa. E quarto, passar nos testes técnico e psicológico para mostrar que sabe manusear a arma e tem condições de ter uma. Tem que cumprir tudo isso. Mas antes de entrar nas exceções, vamos repetir o mantra do Estatuto, a regra número 1, que tem que estar bem clara. O porte de arma de fogo no Brasil é proibido. Ponto. O que vamos ver agora são as exceções a essa regra geral. E o primeiro grupo de exceções é bem lógico, né? São os membros das forças de segurança. A gente está falando de forças armadas, todas as polícias, bombeiros militares, Força Nacional. Para essas categorias, a arma é uma ferramenta de trabalho. A lei abre a exceção para outros servidores públicos também. Mas aqui geralmente tem um porém. Guardas municipais, por exemplo, o porte depende do tamanho da cidade. A lista segue com agentes de inteligência, auditores fiscais, pessoal da segurança do judiciário, agentes prisionais, cada um com suas regras. E para fechar as exceções, temos casos bem específicos. Pessoal de segurança privada, mas só em serviço, hein? Atiradores esportivos, mas só no caminho para o clube de tiro. E o caçador de subsistência, aquele que caça para comer, com uma série de restrições. Beleza? Já vimos as regras. Mas e quem não segue? Agora a gente entra na parte pesada, os crimes e as penas que o Estatuto do Desarmamento prevê. Essa tabela aqui é ouro para a prova. Olha só a diferença para arma de uso permitido. Posse legal, artigo 12, pena de detenção que é mais branda. Agora o porte legal, artigo 14, a pena sobe e vira reclusão, que é mais grave. Lembra, a localização da arma muda tudo, inclusive a pena.
Agora, atenção máxima aqui. Se a arma for de uso restrito, a conversa muda. A lei não quer nem saber se é posse ou porte. Vira um crime só, o do artigo 16. E a pena, claro, é bem mais pesada. Reclusão já começando em 3 anos. E não é só isso. A lei também criminaliza outras condutas. A omissão de cautela, que é basicamente dar mole e deixar a arma na mão de um menor de 18 anos, o disparo de arma de fogo em lugar público, um perigo absurdo, e os crimes mais graves de todos, o comércio ilegal e o tráfico internacional de armas, com penas que podem passar dos 15 anos de cadeia. Pra gente fechar a revisão, vamos dar uma olhada naqueles detalhes, sabe? Aquelas informações que parecem pequenas, mas que as bancas adoram usar para fazer uma pegadinha e que podem fazer toda a diferença. Um ponto histórico que pode aparecer é a tal da abolitio criminis temporária. O que foi isso? Lá no começo da lei, o governo deu um tempo para a galera entregar as armas ilegais sem ser punida. Mas o ponto crucial para a prova hoje é: isso acabou, já era, não existe mais essa anistia, ok? Outro detalhe importante está no artigo 26. É proibido fabricar ou vender brinquedos ou réplicas que sejam muito parecidos com armas de verdade. A ideia é evitar que esses objetos sejam usados para intimidar ou cometer crimes. E esse número aqui tem que estar gravado na memória: 25 anos. Essa é a idade mínima para alguém poder, legalmente, comprar uma arma de fogo no Brasil. Menos que isso, nem pensar. E para fechar com tudo amarradinho, uma pergunta clássica de concurso. Um segurança de transporte de valores pode levar a arma do trabalho para casa no fim do dia? A resposta é não, de jeito nenhum. O porte dele é funcional, ou seja, só vale durante o serviço. Fora do horário de trabalho, ele com aquela arma é um cidadão cometendo crime de porte ilegal. Entender isso é entender o espírito da lei. E com isso a gente termina essa revisão geral. Agora é foco total e boa prova!